Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Casa Design Revestimentos, Sense Máquinas, Prodaux Especialidades Químicas, JRC, J Chicato, Maína Homem e Bull Investimentos. Maína Homem Investe, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou o Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast completa esse ano 3 anos, né, DJ? E a gente traz todas as semanas profissionais que se destacam nos seus mercados, nos seus negócios. E hoje fico feliz que a gente está trazendo mais um, né, DJ? É isso aí, hoje a gente está com o André, que é CEO da Dalila Têxtil. Vamos falar um pouquinho sobre indústria, inovação na moda. André, super obrigado por vir aqui conversar com a gente. Pô, DJ, Roberto, um prazer estar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite, 3 anos já de podcast, parabéns, Novo Hunter aí, fazendo sucesso danado, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos ter um papo super bacana e proveitoso. Legal. Até para a audiência se posicionar, né, entender, a gente tem alguns entrevistados, né, DJ, que a gente demora um pouquinho mais para conseguir encaixar a agenda. O André mora em Jaraguá do Sul, não é tão simples assim para a gente encaixar, né, esse deslocamento, agenda muito atribulada, mas dessa vez a gente conseguiu e a gente está muito feliz com isso. Conta um pouco do André para a galera que nos assiste neste momento. Quem é o André? Um pouco da tua história. Eu te conheci bem jovem, né? Teu pai ainda estava em ação. A Mega está fazendo 25 anos esse ano. E eu acredito que eu conheci o André, não tenho certeza do que eu vou falar agora, mas nos 2 primeiros anos da empresa, nós tínhamos uma consultora aqui, ele vai lembrar, né, a Ângela Porto, sim, que atendia a Dalila na época. A Dalila ainda era pequena comparado com o que hoje é a Dalila, e foi feito, eu não esqueço ainda disso, né, foi feito um evento no seminário de Corupá, e era, cara, não sei se era dia 1º de maio, que dia que era, um feriado. E ela disse para mim, Roberto, a Dalila vai fazer um evento, tipo uma gincana, e ela estava conduzindo junto com a Cirlei na época, né, Tamanini, e precisa de um jurado lá. E aí eu pensei em te levar eu falei, mas eu não conhecia o André, não conhecia a empresa. Pô, num feriado, eu de jurado, cara, teve de tudo, desde correrem atrás de porco, era aquelas gincanas, sabe, julgar a garota da Lila, o garoto da Lila, o tio da Lila, cara, foi muito engraçado. Conta um pouco pra galera. Não, rapaz, boa lembrança, muito tempo já que a gente se conhece. É verdade. Então, e é isso aí, a Dalila começou em 1992, na verdade, nas mãos do meu pai, mas o CNPJ é de 1973. Cara, a gente... Mas é que você... A Dalila começou sério, eu sou de 83. Então... pô, imagina eu 71. Cara, são muitos anos. Esse episódio que você tá lembrando aí, eu consigo ter também uma memória disso aí, foi muito bacana, mas já faz muitos anos. Já faz uns 20... eu vou dizer, uns 22, 23 anos. Eu morri, cara. Eu lembro. Tinha talvez 18, 20 anos. Eu lembro, bem jovem. E uma curiosidade, meu amigo vai me matar agora, o Antônio Marques, nosso diretor industrial naquela época, foi o garoto da Lila. Tá com nós hoje ainda. Eu lembro. Será que era ele, o pai dele tendo que julgar, a gente tirava de costas. Eu vou olhar pra esses caras, né? Negócio assim. Marcão foi o garoto da Lila naquele lá. Tá até hoje com a gente firme, hoje nosso diretor. Um abraço pro garoto da Lila aí. Marcão, um abraço aí, cara. Mas falando em abraço também, cara, quero antes de começar aqui nossa resenha, deixar um beijo pra minha esposa, né, pra Grace. Hoje são 15 anos que a gente completa de casamento. Pô, que legal. Parabéns. E aí, dia muito especial, né? Com certeza. Hoje é dia 8 de maio, né? Estamos gravando aqui. Sim. Não sei quando é que o episódio vai pro ar. Provavelmente 30 dias pra frente. Mas aí deixar aqui meu beijo pros meus filhos também, pra Luísa e pro Rafael. Legal. E minha história aqui, rapidinho, assim, meu pai começou em 92, mas meu pai era representante comercial, né? O Sr. Antônio, sim, conhece muito bem. Conheço. E figuraça, um mestre aí dos negócios. Ele começou a vida como representante da Marisol, antes ainda tinha bar e tal. E aí, cara, resolveu empreender já aos 46 anos. Resolveu empreender tarde, né? E aí entrou nessa história aí com a Dalila, que era uma pequena confecção infantil. Negócio 2, 3 anos já se transformou depois, virou para malha em rolo. E a gente está aí até hoje. Em 98, 99, compramos uma pequena tinturaria que fica na cidade de Presidente Getúlio, cidade muito querida, que a gente tem um carinho enorme. Então, é a nossa segunda
unidade fica lá, né? Em Jaraguá do Sul é onde a gente tem a malharia, onde a gente Sim. tem a nossa estrutura de administração, criação dos produtos e tudo. E Presidente Getúlio é onde a gente faz aí a nossa operação de beneficiamento, de tutoria, acabamento, a gente expede os produtos de lá. Então, são mais ou menos hoje 700 funcionários, divididos nessas duas plantas industriais e atendendo basicamente aí todo o Brasil, exportando para 14 países, com foco em um cliente mais masculino, assim, Sim. mais casual masculino, apesar de que malha não tem gênero, né? E hoje em dia Sim. a mulher descobriu o algodão, então a gente tem conseguido entrar em bons clientes do feminino, mas a gente está assim, com um market share bem interessante nas principais marcas, Brasil afora aí, e também nesses países que nós atendemos. Legal. É bem interessante, né? Bom o André comentar isso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, né, desse movimento. Se não me falha a memória, quando vocês compraram a unidade de Presidente Getúlio, eu estava fazendo algum trabalho com vocês, cheguei a fazer trabalho lá em Presidente Getúlio, e é visível, né, esse crescimento da empresa, esse posicionamento. E eu vejo que a Dalila se tornou uma empresa extremamente respeitada nesse segmento de moda masculina, né, quando a gente fala de tecido. E é legal porque é um exemplo de uma empresa que começou muitas vezes por conta de relacionamento. A gente fala bastante que conexões vendem, que conexões geram negócio. Quando eu vou para Pernambuco, ainda hoje as pessoas falam muito do Seu José. É um negócio muito interessante, cara, que provavelmente era uma praça, eu nunca perguntei isso pro teu pai, nem pra você, né? Provavelmente era uma das praças que ele visitava, ou já como o Dalila no começo vendendo. Cara, é interessantíssimo, porque a gente tá falando de uma pessoa já com uma idade um pouco mais avançada. Você chega lá naquela região ali com o Paulinho, que teve com a gente, né? Paulinho Júnior, na Decent Life e tal. Você conversa com a galera fala, não, Dalila tem o Seu José. O primeiro nome que vem é o Seu José, depois vem o André. Mas é muito engraçado, mas ele é icônico pros caras. É demais isso, né, cara? É demais. Isso é um motivo de orgulho maravilhoso. Meu pai, na verdade, foi quem me trouxe muito dessa veia, assim, de negócio, de comercial. Bem legal. Ele começou nessa história, né, cara? Nunca teve uma escola de negócio. A escola de negócio dele foi só a década de 80, que ele era representante comercial, então era rua, né? Não conhecia a operação interna de uma empresa. E, cara, se aventurou em começar um negócio. Como é que o negócio sustentou por anos, né? Com muita resiliência, foi sempre buscando aprender com as próprias pernas, digamos. Sim. Mas, cara, uma coisa que nunca faltou na Dalila foi vendas. Porque sempre teve esse espírito, né? De estar no cliente, de estar junto, de escutar o cliente, de ter mais do que uma relação comercial, ter um contexto um pouco mais amplo, né? Construindo muitas amizades pelo Brasil afora, que muitas dessas meu pai começou e eu cultivei, com novos que vieram. Mas é isso mesmo, eu até hoje, né? Meu pai está com 79 agora, parou aí, já tem uns 6, 7 anos que ele aposentou, mas segue com a gente lá assim, nas trocas, vez ou outra aparece lá, mas ainda muito, muito lembrado, né, pelas pessoas, presente, muito né? carinho. Legal, né? Super importante essa relação profunda, né? André, fala pra gente um pouquinho da linha de produtos da Dalila para as pessoas entenderem. Você comentou sobre algodão, que as mulheres estão descobrindo algodão. Vocês são especializados em algodão, tem outras linhas. E fala também pra gente no desenvolvimento de novos produtos, como é que é o processo de inovação na empresa. Pô, DJ, a gente, em algum momento da nossa história, a gente assumiu meio que um compromisso, sabe? Um propósito, assim, deu um despertar, a gente já gostava de fazer produtos diferenciados. Meu pai entrou nessa história aí, uma das coisas que motivou ele a empreender naquela época foi assim, pô, quero fazer produtos diferentes, quero oportunizar para o meu cliente coisas, eu estou sempre escutando o cliente, quero oportunizar coisas para eles diferentes. A gente nasceu um pouco já nessa cultura, sabe? E aí a gente, no meados do ano 2000 ali, a gente começou a fazer algumas viagens, pesquisa internacional, começamos a descobrir essas coisas, eu ia com a turma ali, sei lá, 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás. E aí a gente já começou a perceber que, assim, a moda feminina no Brasil já estava mais evoluída, já tinham indústrias têxteis fazendo coisas super legais, aproximando do que se encontrava lá fora. Mas na moda masculina, você não encontrava assim uma característica de inovação, uma característica de posicionamento um pouco mais elevado em cima do produto. Você via lá, por exemplo, marcas super legais, né? O Hugo Boss está muito pequeno, mas outras marcas, sei lá, Armani da vida,
Você entrava na loja e aí você falava, pô, mas, cara, que matéria-prima diferente, que negócio bacana, e não tem essa oferta de produto Não no Brasil. tem no Mas Brasil, não. porque o homem não quer se vestir bem? Pô, não é possível. E a gente foi despertando para essa questão e começando a direcionar nossas tecnologias, nossos investimentos em produto, em pesquisa, em foco mesmo, sabe? A tentar trazer isso mesmo como uma solução. Falar, não, calma, vamos viabilizar no Brasil para que as empresas possam, porra, fazer um produto bacana, fazer um produto à altura, né? E hoje eu posso te falar assim com muito orgulho. Cara, pode ir para onde você quiser, na marca que você quiser. Vai lá, pesquisa um produto e traz na Dalila que esse produto, de alguma maneira, ele vai ser solucionado. A gente hoje tem um portfólio assim desde uma linha assim para você conseguir fazer um produto um pouco mais de combate até mais alta ponta da pirâmide, a gente consegue entregar hoje, mas assim, obviamente que as coisas têm que ser costuradas todas em conjunto, né? Não pode falar, você não pode pensar no produto, no pesquisa, no desenvolvimento de uma coisa e nas tuas tecnologias, nas tuas iniciativas, ou na tua disponibilidade produtiva, ou no teu know-how de time produtivo, né? Ter outra conjuntura. Então a gente faz essas coisas muito a várias mãos. Sabe? E a gente pode dizer que vocês fazem uma abordagem que pode partir de dois pontos, do ponto de vista do produto, eu quero um produto que tem essa composição, isso aqui, e do ponto de vista das características ou das demandas que atende. Eu quero um produto que tenha tais características e atenda tal público em determinado uso, e aí vocês chegam na composição. Sabe que a gente é uma empresa B2B, então os nossos clientes sim. da confecção. Então o que acontece? A gente aprendeu assim a testar muito produto. Sabe? Eu entendi que isso é uma coisa muito importante. Então a gente fez uma rede de parcerias com alguns clientes. Então hoje assim, os produtos mais inovadores que a gente Você larga para esses clientes testar. a gente conversa com os clientes para que eles façam uma peça para a gente. Faz a POC, faz a prova de conceito. A gente usa, eu uso tudo que porque isso eu é bem interessante a tua estratégia, porque no fundo, se o cliente lá na ponta, né, a confecção, por mais que ele ache bonito, mas aquilo não tem a performance percebida, por isso o uso, né? E não tem o giro que ele imagina no ponto de venda, o projeto, às vezes, por mais maravilhoso que ele seja, ele nasce morto. Né? E veja, a Malha ela ganhou novas possibilidades, né? Especialmente da pandemia para cá, quando as pessoas começaram a entender que dá para se vestir de uma maneira mais confortável e ao mesmo tempo moderna e elegante, né? Então, isso também nos desafiou muito da pandemia para cá, sabe? E a gente construir soluções técnicas na malha que pudessem compor uma roupa do homem, vestimento do homem, ou seja lá de quem for, mas, por exemplo, uma calça social que pudesse ser feita com tecido de malha, mas que não parecesse uma calça de moletom, e sim que parecesse uma calça de alfaiataria. De alfaiataria, hoje se faz, costume completo, cara, com tecido de malha. As pessoas querem conforto. Eu também tenho blazer, todos fazendo, né? As camisas, né? Essas daqui estamos usando. De malha. Sim. Então, a gente construiu novas soluções. E aí, que eu digo da aplicação, porque você fizer uma roupa com uma t-shirt, é mais simples, né? Você vai falar, a gramatura do tecido, tem que ter ali um nível de elasticidadezinha ali para você poder ter um conforto no uso e tal. Mas quando você fala de calça, né? Aí você tem aquela história do joelhinho. Perfeito, não pode ser aquele moletom. Pode sobrar, né? Depois que você se agacha e tal. Por isso o texto tem que ter aquele retorno. Ele tem que ter um aspecto ali, depende do que o cliente quer, né? Um pouco mais brilho, um pouco menos, etc. Num blazer, né? Mesma coisa. São outras demandas que você tem que tomar esses cuidados. Diria que a gente ficou bem especialista, estudioso nessas demandas, sabe? E misturas de fibras de todo tipo que você imaginar. Então hoje virou Dalila a gente se auto-intitula Dalila Atelier Têxtil. Nós somos um negócio de grande escala, né? A gente fala lá, corpo de indústria, uma alma de ateliê, né? Que no Instagram é Dalila Atelier Têxtil. Exatamente por essa conexão, assim, de a gente querer ter uma essência do cuidado, do entendimento de uma maneira individualizada, do acolhimento e dessa questão do foco no produto, de pensar sob medida, né?
mas num modelo de negócio de grande escala. Uhum. Isso é bem legal, porque eu tive a oportunidade de ir na Casa Rosa, né? Sim. A famosa Casa Rosa, onde tem um ateliê. Aliás, vou pedir até para o André comentar um pouco aqui para os que nos assistem nesse momento, o que é a Casa Rosa e tal, mas a Dalila sempre teve essa pegada, assim, esse cuidado, acho que muito desde o do momento que o André entra na empresa, de se diferenciar, né? De você sair do ambiente comum, oferecendo malha em rolo como era até então, a concepção de quem trabalhava na condição de prestador de serviço, não, desculpa, de quem produz malha para o mercado, né, confeccionar. Então, normalmente a pegada era muito industrial e a Dalila sempre teve, desde que eu acompanho, esse olhar um pouco mais cuidadoso, né, para o desenvolvimento, para o produto, para o próprio marketing, para as pessoas, né, como um todo, né, quase que um olhar para o B2C, assim, para o cliente final, para ele entrar ali no ateliê e olhar, cara, muito difícil você não se encantar quando entra lá. E você começar a ver, né? Porque aí tem as peças que foram confeccionadas. Pô, isso aqui é um blazer, isso aqui é uma calça, isso daqui é uma camisa. E mais ainda, obviamente, a Dalila sempre teve muito bem posicionada no que diz respeito com o cliente final, né? Marcas relevantes que usam né, as soluções da Dalila. Fala um pouco pra gente, né, dessa questão e até mesmo da Casa Rosa. Cara, a Casa Rosa nada mais é do que um símbolo da nossa estratégia. Legal. A casa, ela tava lá próximo da nossa fábrica, né, Parque em Industrial. Jaraguá do Parque Industrial, coladinha ali, e aí a gente teve a feliz decisão de adquirir aquele imóvel ali, foi meados do ano 2000. E, enfim, história muito bacana, eu vou resumir aqui. Hoje a casa é uma casa que foi construída em 1922. É muito legal. Poxa, cara. tem 103 anos de história, né? Ela está toda preservada, tombada Muito patrimônio lindo. histórico, linda, né? Tem toda uma parte de desenhos e tal, artísticos lá dentro. E a gente acabou usando ela, no meu entendimento, da melhor forma possível, que é para trazer a coisa do acolhimento também, que é um valor Perfeito. forte da Dalila. Então, Perfeito. o cliente hoje chega na Dalila de qualquer lugar, seja do Brasil, do exterior, e o estilista ou a pessoa que vai pensar o produto, ela chega num ambiente super preparado, assim, com toda uma inspiração, né, de peças que a gente mesmo fabricou através de parcerias ou dessas tantas peças que a gente traz de pesquisa, Sim. né, no varejo, vai pelo mundo afora. Então a gente tem um acervo fantástico ali, né? Verdade. E ali é uma curadoria, nosso acervo até fica em outro lugar, ali é uma curadoria do que a gente quer mostrar para o cliente, né? Os nossos projetos, os nossos produtos. Mas sim, a gente ambientou a sala de maneira muito cuidadosa para que tenha um espaço de recepção bacana. Tem uma outra área lá que é como que a gente agora colocou como se fosse uma loja, então o cliente entra como se fosse uma loja, tem um provador, tem todos os produtos posicionados, decoração de uma loja, para que ele possa falar, não, deixa eu me sentir à vontade aqui para testar aqui um produto, vestir uma calça aqui, ver como é que é e tal. E a gente quer que o cliente experimente mesmo, sabe? Ele vive essa experiência. Então a Casa Rosa, ela propõe esse momento inspiracional. É a partir dali que a gente não só com inspiração, né, na Casa Rosa é feita de muito trabalho. Então, a gente senta na mesa lá com um cliente, muitas vezes o cliente acaba trazendo também demandas dele, né? A gente faz muito isso. Um grande pedaço do nosso faturamento é de projetos, né, de trabalho sob medidas, né? E aí ali a gente constrói, traz o time de engenharia, né, para a sala. E na sequência, né, essa sequência da Casa Rosa, o que? A gente construiu um laboratório de amostras, onde a gente procura ter a velocidade para que a gente viabilize o desejo, o sonho do cliente. Então a gente faz aí num modelo rápido, né, num processo rápido, a gente opera aí em primeiras amostras, primeiros status com o cliente, às vezes no mesmo dia que o cliente está ali, a gente Pô, isso é fantástico. tem toda uma sala de desenvolvimento laboratorial separada para poder viabilizar essas ideias, essas discussões. Então, por isso que eu digo, a Casa Rosa é mais do que um showroom, ela é um símbolo da nossa estratégia.
Legal, essa abordagem mão na massa, de proximidade, de acolhimento, é muito bacana para o processo criativo, que é a origem do desenvolvimento do negócio. A emoção, né, DJ? Imagina, o cara tá aqui sentado, fala do que ele tá pensando, rapidamente tem o pessoal ali no laboratório, quando dá, consegue desenvolver alguma coisa, eu estou emocionado com todo o ambiente, o acolhimento, o cara vem e larga aqui na minha frente uma peça feita com aquele tecido que eu tinha imaginado. Aí eu tô imaginando alguma coisa assim, o cara vem e larga com aquela cor, daquele jeito. A probabilidade de brilhar meu olho e de eu fechar negócio é grande. É, de atender exatamente o que ele precisa, né? De conectar os pontos, né? Essa é a nossa intenção com essa estratégia. Não, e é uma belíssima estratégia, diga-se de passagem, né? E vocês desenvolvem, o trabalho é todo B2B, como você falou, e esses desenvolvimentos, vocês têm linhas de produtos já definidas com submarcas e, além disso, os desenvolvimentos customizados. Exatamente. A gente tem a linha de produtos, você falou dos clientes, né? Perguntou aí, acabei não respondendo. Eu acho muito interessante a gente ter aqueles clientes que constroem autoridade. Sim, então a sem gente dúvida. sempre procurou olhar para isso, sabe? O interessante é que quando a gente construiu produtos, a gente começou a fazer produtos melhores e provocar o mercado, subir a régua e tal. O produto mais bacana que a gente tinha no ano passado ficou no meu ranking dos 10 mais. O produto mais caro da nossa coleção. E isso é um ponto, né? E o outro que eu acho interessante destacar, né? A gente vem testando, nem sempre dá certo, né? A gente vem sempre testando e provando aí quais são os pontos. Como disse um cliente para mim uma vez, né? Um cliente meu amigo lá de São Paulo, falou, cara, isso aqui é muito diferente. Meu cliente acha que meu cliente nunca provou, mas por que não provar, né? Vamos testar junto, vamos subir a régua junto aqui e ver. E, assim, ter clientes importantes hoje, se a gente for pensar, eu não vou citar nome de marca aqui, porque senão eu vou ser injusto. Pode ser injusto com alguma, né? A gente está presente em praticamente todas as marcas. As principais. E eu via no começo isso como, em algum momento, para eu falar assim, olha, eu comigo mesmo, né? Olha, vamos fazer isso, porque isso é importante, na pior das hipóteses, é importante para a marca da Liwa, né? Então a gente fez um esforço para entrar nessas empresas. Com certeza. E hoje o que acontece é que a representatividade de faturamento dessas marcas importantes tomou conta do nosso negócio. Então é muito bacana que de uma ideia que no começo falou assim, vamos construir autoridade, vamos estar nesses caras assim. Hoje eles são a base do meu faturamento. E também são ponta de lança para as inovações, porque são eles que puxam a inovação no mercado, né? Olha, a inovação vem de todo lado, tá? BJ, a inovação vem de todo lado, vem de onde você menos imagina. Okay. A gente gosta de aprender em todo lugar. Sim, a gente tem mais de 2.000 clientes ativos. Legal. Então, assim, cara, a gente aprende muito no Agreste, no interior, na Santa Cruz do Caparibe, em Caruaru. Demandas diferentes que vêm. Cara, demandas diferentes, a gente aprende muito em Goiânia, a gente aprende muito aqui em Brusque, né? Legal. A gente aprende no interior do Paraná. Por todo canto tem alguma coisa para a gente aprender. Então, não é só no cliente autoridade. Entendi. O nosso Brasilzão aí... São maneiras diferentes de abordar a inovação. André, você trouxe um tema ali que é o subir a régua, para tangibilizar para as pessoas aqui, ficar mais fácil de entender. Quando você fala subir a régua, quais são as características que hoje diferenciam os produtos que vocês estão trabalhando que realmente sobem a régua? Ou, por exemplo, como eram as malhas há 20 anos atrás, 10 anos atrás, e são hoje, em características que o mercado está buscando que realmente fazem a régua subir? Eu dividiria essa tua pergunta em dois pedaços para responder. Um é os atributos técnicos e o outro são os atributos visuais, sabe? Então, os atributos técnicos, a gente entendeu que a gente precisava resolver algumas coisas, né? Por exemplo, algodão, historicamente, né, tem polimento. A gente falou, pá, não é possível, né? Tem que ter jeito de resolver isso. Então, cara, a gente tem muito estudo, muita pesquisa, não é assim, acorda e descobre que se faz de maneira ABC, né? A gente comeu muita poeira, rodou muito, entrou em outras fábricas fora do Brasil, estudou processos, e hoje, por exemplo, a questão dos encolhimentos de uma malha de algodão hoje são os nossos, posso falar assim, são os melhores do mercado, né? A gente pesquisa, a gente conhece os concorrentes, todos os produtos, faz parte do trabalho. E assim, a gente consegue dominar muito bem
esses atributos. Se fala muito hoje em funcionalidades, né? Então, o produto amassa menos, menor amarrotamento. Então, esses cuidados a gente tem, mas não são cuidados só de comunicação e marketing, são cuidados de atributos do produto, atributos técnicos. Você precisa construir processos no produto para que eles te entreguem esse resultado. Para que lá na frente você fazer e vai ficar assim. E para que lá na frente você possa comunicar que amassa menos. Né? Exato. E muitas coisas não são como no passado eram. O André é mais novo, mas quimicamente fazer isso, né? Com uma aplicação de um produto de forma superficial, que depois de 20, 30 ou 40 lavações, ele sai. Né? Hoje você precisa, na realidade, é um processo físico praticamente. Você tem um nível de lisura no tecido, você tem um nível de brilho no tecido, com mais intensidade, menos intensidade. São atributos técnicos, né? Você construir um produto que vai te dar mais durabilidade no futuro, menor velocidade, manutenção da cor. Essas coisas, o homem, cara, é isso aí, o homem procura elasticidade até, né, cara, essa questão do conforto, né? Conforto. Você vai dirigir com uma camisa que te prende para dirigir uma coisa, você pega uma camisa que nem a gente tá usando, que é a base de malha, que tem elastano junto, é totalmente diferente. Então tem coisa que faz mais sentido usar um tipo de fibra, outros que faz sentido usar mais outro tipo de fibra, acabamentos diferentes. E no aspecto visual, também, é o cuidado de você encontrar aquela medida, né, para que os atributos técnicos visuais eles se encontrem, e esse é o nosso trabalho lá, assim, DJ, um modelo que a gente usa muito para construir produto, pensar produto, é um modelo integrado nosso. Isso não abre mão, assim, a gente faz em comitê, tudo que a gente pensa em produto. Então, não temos uma estrela na área de produto na Dalila, assim. Fala, pô, quem que é o cara que faz o produto? Cara, nem o cara, nem a mulher. Nós temos um time, né, composto por duas estilistas, né, tem a gestora da área de produto também, são três pessoas ali. Nós temos o Antônio Marcos, né, o nosso diretor industrial lá, que muito ativo também no comitê de produto, para a gente pensar junto, porque a gente, quando começa a pensar o produto, tem que pensar a viabilidade técnica daquilo, mas não a viabilidade técnica para falar, hoje nós temos restrições X, como é que nós vamos construir esse caminho, né? E se faz sentido para a Dalila construir esse caminho. A área comercial participa ativamente desse processo, porque está o tempo inteiro na escuta atenta com o cliente, então não adianta, a gente faz para o cliente, a gente não faz para, né, para o quê? Faz para o cliente, pô. E aí a gente tem 3 gerentes comerciais, né, dividindo o Brasil e exportação. Obviamente que tem uma rotina de viagens e tal, mas sempre, no mínimo 2 deles ali, 1 ou 2, estão presentes nas reuniões, às vezes os 3. E eu participo de todas também, todas. E às vezes vem algum técnico de malharia participar, algum técnico de acabamento junto nessas reuniões. Então, a gente forma um grupo ali, normalmente participam pelo menos 6 pessoas nesse comitê. E, cara, a gente bota a mão na ideia, na intenção do produto, até o produto ficar pronto. Não é que faz um comitê, faz um comitê para pensar o esqueleto do produto, para pensar o esqueleto da coleção, depois faz um comitê para começar a desenhar aquele produto em específico, depois faz outro para ver o retorno do que aconteceu. Então, é um processo que eu entendo que mitiga nossos riscos, né? Garante uma universidade maior, e mesmo assim não acerta todas, né? É uma abordagem para se integrar mais no processo produtivo no processo do teu cliente, né? Cara, nós temos uma indústria por trás, né? Tem que equilibrar. É claro que tem que ser. A tua saída tem que estar conectada. Pode ser perfumaria, mas é assim, uma indústria. Como aquela tecnologia que eu tenho disposta na minha fábrica pode performar da melhor forma um resultado para o meu cliente. Sim. Eu acho que a pergunta é o contrário. E equilibrar tudo isso, né? Então a gente tem um desafio lá, por exemplo, tecidos mais pesados hoje em dia, vamos lá, moletom, por exemplo, moletons pesados, são produtos que caíram de venda, né? E foram substituídos por outros, por malhas duplas, mais sofisticados, com fios mais finos, com gramaturas intermediárias. Esse tipo de situação, você tem que fazer uma mudança tecnológica, tem que fazer uma mudança tecnológica, mas sim, às vezes você também tem que repensar o que você tem lá dentro e como é que eu faço para que saia algo interessante para o meu cliente a partir do que está lá. Sim. Eu tenho um questionamento que certamente é um pouquinho delicado, mas de qualquer forma, antes disso, eu só quero entrar num outro viés. Você não quis falar de marca, mas eu quero até citar um negócio interessante.
porque na pandemia a gente fez uma live, eu e o André, no dado instante, todo mundo confinado e tal, e ele falou do movimento da Dalila com relação a malhas tecnológicas. Naquele momento, para mim, eu estava sendo impactado pela primeira vez, estamos falando de 2020, mais ou menos. Na época, me corrija se eu estiver errado, que não tenha mais hoje essa parceria, a parceria era com a Aramis. Né, das camisas, que estava numa linha tecnológica e tal. E eu lembro que logo na primeira viagem que eu pude fazer, ou segunda viagem que eu pude fazer na pandemia para São Paulo, eu fui numa loja no Shopping Center em Higienópolis e me deparei com aquele corner da linha performance da Aramis e vi as camisas, né, onde tinha toda essa questão de você poder ter mais conforto, não amassar e tudo mais. E foi muito legal porque acabei comprando uma peça lá e acabei ainda por cima falando da onde era, né, que a malha era de uma indústria catarinense, tão empolgado com aquele momento assim. Então é muito legal quando você consegue colar assim a marca, né, uma marca que você respeita. Eu usei muitas camisas e uso da Aramis, e quando você vê, né, aquele produto made in Santa Catarina, made in Jaraguá ali, e a galera assim, porra, realmente é um negócio diferente, calças e tudo mais. Mas você está numa empresa que é familiar. Essa é a pergunta mais caótica, né? O teu pai sempre foi um cara muito presente. Hoje menos, você falou, você afastou tal, mas teve um período ali de presença do seu José. Tua mãe também teve muito tempo dentro da empresa. Você tem irmãs, né? Se não me engano, são 2 irmãs, né? Uma é farmacêutica, tem lá receituário e tudo mais. Então, assim, cara, como é que é equilibrar tudo isso, né, e uma empresa crescendo? A gente sabe que você é um cara multifacetado dentro do negócio, um cara que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, o ritmo do André acelera muito em relação ao resto da família. Deve ter rolado alguns momentos assim de calor, né, nas mesas de café ou de almoço da família. Como é que foi equilibrar essa questão de gestão, sucessão, governança dentro da Dalila? Se isso foi oficial, se isso foi acordado, tipo, chegamos aí para esse viés da governança ou não? Tá, a gente tem um combinado da família e tá tudo certo. Cara, eu acho que a gente foi fazendo dar certo, mas assim, sempre com todos os desafios, né? Mas a gente sempre se esforçou para fazer essas coisas darem muito certo. Boa essa tua pergunta, porque sempre esse tema, né? A maioria das nossas empresas aqui na região. 85% do Brasil são familiares. Só para você ter 85%. E eu acho que o que você está mais a par desses números, mas seguramente o que deve ferrar as empresas aí hoje nos números aí deve ser esses momentos de transição. Com certeza. E até porque nunca é fácil, não existe uma fórmula, não? As pessoas, elas são diferentes umas das outras, né? E assim, o meu pai sempre foi um cara com muita energia. Sim. Vai ser. E o tempo vai passando, o cara vai mantendo aquela energia, mas às vezes vai perdendo a paciência, né? Os negócios, né? Sei bem disso, que eu tô com 50 e cacetada, né? Então, assim, admiro muito a capacidade que ele teve de, em algum momento, falar, cara, deu, faz da maneira como tu entende que deve ser feita, que eu vou me afastar, porque se eu tô aqui, eu não me aguento. A presença dele é muito impactante, é muito forte. A passagem do bastão tem que ser completa, né? A gerência é grande, né? Então, assim, eu decidi muito cedo, né, trabalhar na Dalila e viver o meu propósito profissional lá, né, nos negócios, seguir os negócios da minha família, honrar, né, meus pais e honrar nossa família nesse sentido, né, dessa maneira, né, ajudando a construir, a seguir esse legado. E foi uma decisão que eu tomei muito cedo na minha vida. E minhas irmãs passaram por lá também, inclusive. Eu lembro que uma delas foi a Andressa também teve passagens, mas elas seguiram outros caminhos, né? Fiquei sempre muito conversado e tal. E assim, hoje, eu tenho um respaldo muito grande deles, né? A gente passou por momentos maravilhosos, né, ao longo desses anos de história, e passou por momentos difíceis também, né? Isso é texto, querido. Meu amigo, a vida como ela então, desafios financeiros. 2016 a gente sofreu bastante, 15 para 16, e inclusive foi o momento da transição. O pai falou, cara, tô aqui entendendo tuas ideias, tuas intenções, eu não dou conta, eu acho que é agora. E aí, meio que foi ali que a gente fez essa transição. Então, assim, não peguei vida fácil, né? Comecei bem
até então, assim, como meu pai tinha um estilo de liderança bastante centralizador e querendo controlar os processos próximo, eu passei por todas as áreas da empresa, né, nessa jornada de carreira, mas o meu maior tempo, né, e foi quando o momento que a gente fez essa transição, eu tinha diretoria comercial, eu estava na área comercial. E aí, naquele momento, eu integrei as outras áreas, meu pai passou lá a procuração da empresa para eu assinar os contratos, fazer todo o processo, falou, meu, faz aí como tu acha que deve ser feito. Que legal. E aí a gente, graças a Deus, assim, fizemos algumas mudanças estratégicas ali, algumas intenções, a gente vinha terceirizando muitos processos, internalizei esses processos para nossa Até para segurança, né? Desse trabalho intenção todo. estratégica Claro. de fazer produtos melhores, diferenciados e tal, a gente precisava fazer isso. Então, da Perfeito. nossa maneira, foi fazendo, e isso foi retroalimentando de uma maneira positiva. Então, viemos com bons anos depois, 17, 18, 19 anos de bons resultados, que sustentaram a nossa retomada rápida, e veio a pandemia, né, 2020. E como a gente tinha passado por essa crise financeira de 2016, cara, eu agradeço até hoje isso, porque foi uma escola. Sim. Né? Então, Chegou preparado para o 2020, a front. gente, cara, tomou decisões rápidas que talvez outras empresas demoraram. Sim, sem dúvida. E aí um lance interessante foi isso daí. A gente falou, não, mas calma aí, não é só se defender, vamos ver como é que a gente pode contribuir de alguma maneira com o mundo, com esse momento, e, pô, ter um resultado econômico aqui. E aí foi quando a gente lançou, por exemplo, uma lente viral. Sim, eu lembro. Pioneiro. Saiu revistas pelo mundo todo. Foi fantástico. Foi fantástico isso aí. Estourou, realmente assim, eu não tinha, Foi incrível. não tinha assessoria de imprensa, essas coisas. Cara, a turma me procurava, quem quer? Não, pode ir, Foi manda surreal, pra mim, manda pra mim. Foi surreal. Trabalhei loucamente. Era notícia quente, né? Nossa. Mas foi muito legal essa história da outra podcast, então Não, tem lá no meu Instagram, lá tem uma live, né? Tá lá. Nossa, falando do antiviral, foi bem no olho do furacão. Mas aí, Roberto e DJ, 2021, isso nos deu força, assim, em 2021 a gente fez um baita de um ano fantástico. E aí, economicamente falando, ainda a gente estava vivendo aquela situação de pandemia e tal, falando aqui especificamente dos negócios. E, cara, nos deu uma injeção, assim, de gás em investimentos. Sim, imagina. E aí a gente fez a nosso maior ciclo de investimentos da história da Lila, na proporção faturamento e investimento, foi nesse período 21 a 24. Então a gente acelerou, investiu muito na empresa, e aí olhando muito para essa questão das novas possibilidades, né, de tudo que a gente falou no começo do nosso podcast, aqui, do nosso papo. E aí a gente ganhou de 2020, 21, vamos colocar para cá, a gente mais do que dobrou o faturamento, né? A gente quase triplicou o faturamento. Que loucura, né? Legal. E aí onde entram os movimentos colaborativos, né? A Dalila tem essa característica, né? Eu conheço você já há um tempo, conheço o Thiago Peixoto também há um bom tempo, que é o CEO da indústria, antigamente Industrial Cataguases, hoje só Cataguases, né? E quando é que vocês se encontraram e resolveram assim, cara, vamos fazer algumas coisas juntos, vamos jogar junto, vamos fazer alguns projetos juntos, e lá para cá, encontro vocês com muita frequência em eventos têxteis, sempre juntos, né, o NDM, enfim, e é muito bacana porque eu vi dois jovens CEOs unirem forças, uma empresa centenária com uma empresa mais jovem, mas também não tão mais jovem assim, né, e de repente uma no segmento da malha, outra no segmento de tecido plano, cara, e isso casou perfeitamente. Como é que foi isso? Conta para o pessoal. Então, a Dalila, ela tem uma característica, assim, nasceu já, acho, dessa maneira, uma característica colaborativa, né? A gente, desde muitos anos, participou da CNC, né? Sim, acho que quase do começo, né? Desde o começo, né? Abrindo as portas para todas essas trocas, aprendi muito com isso, e a gente viu o quanto que isso é oportuno. Em 2020, nessa época que a gente tinha lançado o antiviral, o Thiago pegou o telefone, me ligou, a gente não se conhecia, cara. Ele pegou meu telefone, né? A gente vinha falando isso antes, pô. Sim. Pega o telefone e liga. Dessa maneira, pega o telefone e liga, né? Me ligou, falou, cara, eu sou o Thiago, aqui da Cataguases, a gente se conhece. E ali a primeira ligação foi, sei lá, 40 minutos conversando. A gente fez uma colaboração no antiviral na época, juntos. E, cara, aí a gente foi se conhecer e viu o quanto que a gente tinha de sinergia, dados parecidas, desafios parecidos, né? Em todas as questões, né? Sim, de modelo de negócio, suceder o pai, né? tipo de cliente, sucessão, empresa deles, né? Ele já é a quarta geração. Sim. Mas, cara, o resultado disso é assim, quando você cria uma construção na base dos valores, né? Você cria uma
uma conexão ali, na maneira de pensar, né, as coisas, e num desejo genuíno de contribuir, né, porque eu tenho certeza que essa nossa conexão, né, o Thiago e eu, é muito mais assim, de a gente querer, de eu Sim. querer ajudar Autêntico. e receber, e ele da mesma maneira, sabe? E é assim que se constrói uma relação forte, né? Então, cara, fizemos muitas coisas juntos, a gente tem representantes compartilhados, a gente tem um showroom em São Paulo Exatamente. Compartilhado, né? estratégias de negócio complementares, a gente vai nas feiras juntos. São muitas coisas, né, que posso ficar citando aqui. E desse modelo colaborativo, a Dalila segue, e eu como empreendedor também com esse viés, né, posso seguir falando aqui de colaboração, né, Claro, deve. algumas colaborações que eu fiz aí em 2023, me aproximei da Malve, né, já tinha essa amizade de longa data com o Guilherme, e assim, a partir de uma oportunidade. Então você está aberto para as oportunidades, né? A Malve é uma grande indústria que tem aí um histórico, né, fantástico aí de produção têxtil, né, um modelo verticalizado, fazendo a roupa, e com as mudanças de mercado, né, novas matérias-primas que vão surgindo e que ali a tua planta industrial não está apta a fazer, né? Então eles acabaram inserindo outras matérias-primas e a planta ali ficou com uns 30% de ociosidade. A planta têxtil, né? A malharia, a tinturaria, sim, perfeito. No momento que a gente falou, eu já tinha aberto mão na Dalila de fazer alguns produtos, né, específicos que já não estavam mais cabendo no meu portfólio. Não tinha mais nem capacidade, de repente. Tinha capacidade produtiva instalada ali para já entregar aquilo ali, mas eu tinha o mercado, conhecia o cliente. Perfeito. E, cara, vamos juntar forças. Então a gente montou uma operação, né? Montei uma operação, chamei um sócio, né, o Fernando, meu primo, cara, fantástico, que veio me ajudar nisso aí. E a gente montou uma operação para a Malve de venda de Mannerroll, a marca Malve, e subcontratei todos os meus representantes para que seja a segunda mala deles, né? Tem muito isso, né? O representante. Sim, perfeito. Busca 3, 4 malas. Eu falei, por que não ser comigo, né? Então juntamos. Perfeito. Bom para todos, né? A Malve pagando seus custos fixos, né, na indústria, sem oscilações, né, nesse aspecto da indústria têxtil. Nós, do nosso lado aqui, usufruindo de uma capilaridade de conhecimento de mercado, né, de novas possibilidades. E aí a gente, depois que fez isso dar certo, foi rápido, instalou rápido, a operação estava pronta. Acabou numa conversa também com o meu amigo Juca, da Metal Knox. Eles têm uma operação de importação hoje muito vasta, lá, com várias linhas de produto. E a gente conversou, tem muito interesse em começar a operação de tecido, né? De fazer importação de tecido, virar um player de importação de tecido. Por que não fazemos junto? Então, dei um Ctrl+C, Ctrl+V no modelo Malve, né? E aí a gente trouxe essa operação aí, onde a gente vem importando tecidos da Ásia, que não são fabricados no Brasil, que não tem capacidade produtiva de fabricação no Brasil. Então a gente vem importando tecidos diversos da Ásia e também com o mesmo time de representantes. Tem a marca Fibra Viva, né? A gente construiu a marca Fibra Viva do Grupo Metal Knox para fazer essa operação juntos. Então são oportunidades que vão se construindo a partir desses modelos colaborativos. E principalmente por conta de, em algum momento, deixar claro para o mercado, e que eu sei que você sempre deixou, que você está disposto a conversar, né? Que você é acessível, né? Que nem foi o exemplo ali do Thiago pegar o telefone e ligar. Uma das, não vou dizer que falhas, mas uma das características de gestões, né, mais conservadoras no passado era essa dificuldade de ser acessado. E a dificuldade de ser acessado, independente do mercado que seja, se estamos falando de têxtil, metal mecânico, o que for, por vezes dificultam você ter a possibilidade de conhecer alguma coisa, de fazer algo diferente, ou até mesmo de ouvir um projeto. Sim. E a gente percebe isso, né, percebe até aqui no podcast no Hunter, né, quando a gente quer fazer um movimento, e às vezes você tem uma série de barreiras para chegar até o cara, para convidar ele para estar sentado nessa cadeira para contar um pouco da história dele. E ele coloca um monte de anteparos, eu até entendo, mas às vezes não precisa disso tudo, né? Quando a coisa é mais fácil, mais simples, às vezes uma grande oportunidade cai no teu colo e você faz o que você fez, né? Pô, olha só, de ser o CEO da Dalila, hoje você tem orbitando no teu ecossistema mais quantos negócios com marcas
muito interessantes e valiosas, né? Estamos falando de Malve aí, de metal escolhas também, né? Tem muita coisa no Claro, setor, cara. né? Mas tem que fazer escolhas. Eu acho que eu fui feliz em Muito fazer feliz. boas escolhas. Aí. Esse alinhamento de conceitos usando fortalezas que você já tinha, né? Isso. Isso se conecta, né? Não, e Não. outra coisa, ainda aproveitando, a inteligência dessa manobra Uhum. é muito grande quando a gente olha sob o ponto de vista comercial. Uhum. Eu conheço representante comercial há muito tempo, o André também conhece, você também conhece, quem está assistindo certamente conhece também. Fui representante comercial, inclusive. Ele precisa sobreviver, né? Subsistir. Então, assim, se ele não está ainda conseguindo performar muito com a pasta da Dalila, porque ele começou agora, ele vai atrás da pasta do João, do Pedro e do Paulo. Simples assim, porque ele precisa sobreviver. A partir do momento que o André e as estratégias dele, como Dalila, como profissional, como executivo, entregam outras soluções para esse representante, não existe razão para ele não estar debaixo do guarda-chuva de tudo que vem com o André. Então a fidelidade, a parceria, cara, isso é muito interessante, muito Falou interessante. tudo. É nisso que eu acredito, né? A gente se conecta com esse time de representantes. A gente tem um time de representantes de muito tempo, tem um time de alta performance e que se conecta com a gente na base dos valores, né? Na maneira de se entender, nas estratégias, na maneira de se comunicar. Então a gente cria novas alternativas para que esse time possa estar com a gente em outras jornadas também. Legal. André, você tinha comentado sobre exportação, queria que você falasse, um tema recorrente aqui que a gente fala da realização do potencial das empresas, das marcas brasileiras em vender os seus produtos para o mundo, né? A gente tem muita coisa boa aqui para ser vendida para o mundo. Como é que está sendo o processo de internacionalização da Dalila? Onde vocês estão presentes? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Pô, até participei ontem, hoje é quinta, não, anteontem, desculpa, num papo com o Fernando Pimentel, com o Marcelo Guilherme também, a gente fez um papo assim que nem esse nosso aqui, falando dos 25 anos de história do IEM e dos dados têxteis, né, dos últimos 25 anos e assim, é impressionante o quanto que o Brasil já foi um país mais exportador do que importador lá atrás, na indústria têxtil, e hoje, tirando a fibra de algodão, né, que nós somos campeões aí, mas uma enxurrada de importação, né, que a gente recebe. Sem dúvida. Pelas mais diversas razões, dificuldade de competitividade que se tem aqui, principalmente no que eu chamo do elo fraco da cadeia, que é a confecção, né, o pequeno e médio, o confeccionista, que tem baixo acesso a crédito, que tem baixo acesso a recursos ligados à inovação. Tem problemas estruturais, né? Nós temos essa premissa como exportadores. Acho que a indústria têxtil do Brasil ela é forte nesse sentido. Temos outros players exportadores aqui no Brasil, né, além da Dalila. Nós temos essa cultura exportadora desde muito cedo. Meu pai já começou essa história muitos anos atrás, exportando para países como Bolívia, como Paraguai, muitos anos atrás. O que a gente foi fazendo só foi dar mais capilaridade para esse processo, né? Construindo um modelo onde a gente chega no país, né? Faz um investimento no país, procurando um bom profissional para trabalhar conosco, bancando esse profissional por um período, né? Para que, levando pessoas do nosso time, se tem alguma feira importante naquele país, a gente investe, então a gente fica investindo ali, cara. Não é fácil, tá? Investimento em dólar, né? São 2 anos de investimento, 3, para poder você virar. equilibrar a conta, né? A gente coloca isso meio que num bolo ali da exportação total, porque se fosse separar o centro de custo ali só do país X ali, não acontece. Por isso que as empresas não fazem, né? Falam, não, mas eu tenho que investir muito, será que vai ter o retorno? Tem que acreditar. Nem sempre a gente acertou, tivemos investimentos, a gente fez 2, 3 anos no profissional, depois teve que trocar, né? Mas hoje a gente consegue aí ter um bom número de exportação. Eu acho que nesse ano deve estar batendo aí na casa mais ou menos, o faturamento líquido aí na casa dos 15% a 20%. A gente tem uma boa capilaridade aí, né, de negócio. E, de novo, não é fácil, são culturas diferentes, né? Às vezes o produto tem que ser muito adaptado para algumas regiões e tal. Mas a gente vai aí daqui do extremo sul, né, da nossa América, até a América Central, a gente tem uma bela atuação. Legal. Como é que é o teu estilo de liderança para comandar a Dalila e as demais iniciativas que você tem aí que estão tendo? Cara, eu procuro ter muita gente boa do meu lado, sabe? Inclusive melhor do que eu, de preferência. Porque eu vou te falar, eu não me vejo assim que tenha nascido com um talento nato para alguma coisa específica, sabe? Eu sempre fui muito esforçado, né? E fui muito de estudar e resiliente e tal.
Então, assim, cara, eu procuro sempre estar com gente muito boa do meu lado, para que ele pra poder dar autonomia, né? E a turma tá caminhando junto. Ah, vamos lá, né? Tem os outros negócios, né? Eu procurei, né? No negócio de gestão de vendas com a Malve e com a Fibra Viva, procurei um sócio nota 1000, né? Que pô, faz um trabalho espetacular e a gente se complementa, né? Tem também um investimento numa empresa de sistema, Liber Sistema, eu sou sócio lá, né? Nós temos 50% da operação, uma empresa de sistemas de gestão à vista para a indústria, né? Onde a gente coleta dados da máquina e aí faz gestão de eficiência, faz gestão de sequenciamento de produção, conectado com planejamento, tem entregado resultados maravilhosos na Dalila, a gente tomou uma decisão de investir, focado no quê? Em olhar para o fato de que os sócios eram pessoas excelentes. O Dalton, né? O Evandro, Tony Marques, nosso diretor industrial, veio para dentro dessa sociedade também, né? Legal. Veio para essa sociedade do sistema. E a gente constrói junto essa operação. Na Dalila, eu tenho um time de primeira liderança lá, eu valorizo muito a lealdade, sabe? E eu tenho um time de primeira liderança, por exemplo, naquele desafio financeiro que a gente teve lá, em 15, 16, são os mesmos líderes, são as mesmas pessoas, né? Tem um dos nossos gerentes administrativos se aposentou, né? Mas, cara, não colocamos outra pessoa no lugar, a gente redistribuiu as tarefas para o time que estava ali, e são exatamente as mesmas pessoas, minha gestora de produto e marketing, meus gestores comerciais, meus gestores de tesouraria, controladoria, RH, PCP, enfim, vou cuidar aqui para não esquecer de ninguém, né, no industrial, mas são as mesmas pessoas, né? Por quê? Porque são pessoas que construir uma visão sistêmica junto comigo. Então, o que eu procuro fazer? A gente sempre faz os encontros, as reuniões de time, e assim, ó, entregar a visão estratégica, entregar o propósito, com muito amor, com muita energia, né? E a turma compra a ideia, né? Como tem comprado, né, ao longo desse tempo, né? A crença de que esse caminho é o caminho que a gente vem construindo e que dá certo, né? Erramos muito no caminho, a gente aprende com os erros, mas a gente foi ganhando maturidade, né? Então, eu acho que o meu estilo de liderança é um estilo de dar para a turma. Eu tenho uma sala lá na Dalila que assim, eu devo ficar nessa sala aí, sei lá, 20% do meu tempo. Eu estou com as pessoas, né? Eu vou falar com um gestor da produção, eu vou lá, na produção, eu vou, Mão na massa. vem aqui na minha sala, não sei o que, cara, eu vou lá, né? Então, tá presente, né? Da maneira, como hoje o meu tempo ele acaba se dividindo para vários negócios, né? eu procuro pensar da seguinte maneira, para o momento que eu estou com aquele profissional, né, dando um alinhamento, conversando e tal, primeiro, né, sempre lembrar do que é o mais essencial, né, das decisões mais importantes que a gente tem para tomar juntos e energia naquele momento, né, presença presente. Eu acho que é assim que eu procuro fazer, né, é assim que eu procuro atuar. Legal. Antes do DJ fazer a nossa pergunta clássica, só queria fazer uma outra. Tem. Eu queria te fazer uma pergunta antes, com relação a olhar para o futuro. O que você projeta? Você é jovem, você está com várias frentes aí de negócio acontecendo ao mesmo tempo. Como é que você olha da Lila para daqui a, vamos lá, 5, 10 anos? Aonde você quer levar essa empresa? Continua nessa tocada da inovação, que é muito interessante. Como é que o André observa isso? Como é que o André está observando esse movimento? Cara, que pergunta legal. Eu construo a Dalila, eu penso a Dalila todos os dias, nós construímos, né, todas as pessoas que estão participando dessa operação, a gente constrói para que ela, sempre assim, as decisões que a gente está tomando hoje, vamos construir perenidade, né, as decisões que a gente toma hoje, elas são as decisões certas para a gente pensar que nós estamos sendo coerentes com a nossa estratégia, com os nossos valores, e eu enxergo uma Dalila daqui 5, 10 anos, como a gente vem construindo isso a passos largos, que é uma empresa que ela está no Brasil hoje, mas ela poderia estar em qualquer lugar do mundo. É uma empresa competitiva para ser assim, um modelo de negócio internacionalizado, né? Com todos os pilares, viés da sustentabilidade bem estabelecidos, dentro do processo de governança adequado, uma competitividade em eficiência. Apesar dos pesares, nós temos um Brasil aí complicado do ponto de vista dos aspectos que a gente já conhece, tributários, logísticos, etc. Cara, a gente
qual que é o nosso pedaço que a gente consegue fazer melhor, né? Uhum. Pô, vamos ser eficiente, né? Uma indústria que tenta carregar o mínimo de custos necessários possíveis para que a gente possa chegar, e assim, que tem um nível de excelência em serviço e em produto, que a gente possa chegar em qualquer lugar do mundo e a gente, de fato, né? Tem agora uma experiência acontecendo exatamente nesse momento. O nosso produto está na Alemanha, né? Uma marca importantíssima lá, uma das marcas mais conhecidas lá, no mundo inteiro, inclusive, Uhum. onde nós está em parceria com a confecção da América Central, está lá, estão avaliando lá quais são os produtos que vão entrar na coleção e tal. Ou seja, a gente tenha essa condição de falar assim, não, eu tenho aqui, eu tenho o produto, Sim. mas eu tenho um negócio, né, estruturado de tal maneira que eu possa levar ele para onde for. Legal. André, e qual é o perfil das pessoas que você gosta de ter por perto para construir o presente e o futuro da Dalila, o que a gente gosta de chamar do novo Hunter? Eu gosto de pessoas verdadeiras, leais, eu valorizo muito isso, já falei, né? Tô repetindo, mas que as coisas sejam claras para a mesa, sabe? Olha, não sei sobre esse assunto, vamos estudar junto, estamos com um problema aqui, vamos pensar junto, né? E foco no cliente, e uma coisa muito importante, eu valorizo pessoas que tenham cuidado nos detalhes, né? Que eu acho que é nos detalhes, né? Deus mora nos detalhes, né? Eu acho que assim, sabe, essa busca pela melhoria contínua, a perfeição, ela é um lugar onde, né, se imagina alguma coisa ali, mas ninguém consegue chegar. Mas assim, quanto que a gente pode se esforçar, né, para pensar nas pequenas coisas, né? E assim, cara, poxa, a organização, né? Tá em tudo, né? Tá no cuidado de uma pessoa que nós vamos receber dali, um cliente, pô, como é que eu gostaria de ser recebido, né? O processo da empatia, né? Então tá em todos os detalhes, assim. Eu acho que esse cuidado nos detalhes eu dou um grande valor. Legal. André, foi muito bom conversar com você aqui, conhecer mais a história da Dalila, esse processo de integração, né, para construir soluções para os clientes no B2B, para subir a régua da moda, principalmente masculina, mas a moda brasileira, né, com produtos tecnológicos, inovadores e que atendem às demandas das pessoas que são cada vez mais exigentes, né? O processo de desenvolvimento, de inovação, tudo isso que você falou aqui de uma forma muito interessante, e também essa visão de expansão dos negócios para conectar, né, e trazer soluções para o cliente, tanto o bom para todos. Eu acho isso é um conceito que é muito legal da gente trazer, né? Pensar sempre num negócio que é bom para todos. Obrigadão. Pô, DJ, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Podendo te conhecer aqui, Roberto, meu amigo de longa jornada, né? De tantas histórias. E feliz demais, parabéns a vocês, né? Por a construção aqui desse momento aqui. Vocês já estão plantando sementes aí que já estão dando belos frutos aí. Parabéns aí pelo trabalho. Legal, obrigado, André. Satisfação ter você aqui com a gente, né? Não é de hoje que a gente tenta te trazer, a gente sabe da complexidade, mas fico muito feliz da gente poder ter você aqui hoje, poder contar um pouco da história tão bacana da Dalila, ao mesmo tempo desse teu perfil, né, empreendedor, dinâmico, que eu acho isso extremamente positivo. E quando a gente fala aqui no Novo Hunter para a audiência e para quem nos acompanha, que a gente tem muitos, mas muitos exemplos interessantes dentro de Santa Catarina e que serviriam para serem evidenciados em qualquer lugar. As pessoas às vezes acham que é um pouco de exagero, mas não é exagero não, cara. A gente tem muita história bacana, tem muita empresa bacana. Nosso objetivo quando a gente criou o projeto Novo Hunter, no EDJ, entre outras coisas, era isso, né? Revisitar ou visitar histórias que às vezes não estavam sendo contadas e que mereciam o destaque, né? Para as pessoas, sabe? E era isso, e a gente vem sendo
contemplado o IDJ aí com histórias fantásticas como essa da Dalila e outras que já tivemos aqui. Fico muito feliz com a sua presença, espero que o pessoal que acompanhou aqui também tenha gostado. Vou deixar aqui um recado, aliás, um alerta, e você vai me ajudar aqui, para o Thiago Peixoto não deixar de vir aqui no Novo Hunter, ele que pegue um voo, um ônibus ou carro, sai de São Paulo, do escritório em São Paulo, ele não mora em Cataguases, eu sei disso, né? Não mora lá no interior de Minas, ele que vem aqui sentar nessa cadeira para contar um pouco da história, porque a história dele também é muito bacana, né? Tiagão, se vira aí, cara. O André acabou de dizer que você vem, cara. Valeu, forte abraço, até o próximo episódio, galera. Valeu. Obrigadão, cara. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Center Blumenau. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Casa Design Revestimentos, Sense Máquinas, Prodaux Especialidades Químicas, JRC, J Chicato, Maína Homem e Bull Investimentos. Maína Homem Investe, Roberto Vilela e DJ Castro.